Olá, meus amigos leitores. Hoje eu trago um livro bem interessante para vocês, onde o nosso autor ele compilou várias histórias e várias dicas de Aristóteles de lá dos anos passados. A ideia desse livro é justamente você aprender a se defender com as armas que eu vou te entregar, onde você tem vários debates políticos, várias conversas de rua, várias conversas difíceis, e você tem que entender as armas que o inimigo usa, ou que o teu opositor, ou o teu adversário, o que você quiser usar, vai usar contra você para que você possa se defender. É injusto quando alguém tem um pouco mais de conhecimento e quer se prevalecer em cima de você por ter conhecimento e você não tem. E aí eles, através de técnicas psicológicas, conseguem te arrasar. Vamos lá? Vamos direto ao assunto. 38 estratégias para vencer qualquer debate de Arthur Schopenhauer. Um livro muito legal. É um livro que deu muito trabalho, não só para ler, como para estudar, como para apresentar. Porque as estratégias aqui são estratégias perigosas, mas são estratégias interessantes. Assim como uma arma qualquer, uma faca, um revólver, você tem ali uma arma para poder se defender. As rosas têm espinhos para poder se defender. Então esse livro aqui eu trago para que você possa entender quais são as estratégias que as pessoas usam para contra-atacar e para se defender no mundo globalizado de altos debates. Esse livro aqui foi lançado em 1830, a minha edição de 2014, contendo 125 páginas da editora Faro Editorial. Paguei 10. Nossa, que barato. Um livro desse aqui, ele deveria ser muito mais bem trabalhado. Ele poderia colocar exemplos em todas elas, não tem, eu tive que tirar alguns da cabeça, eu tive que entender, alguns eu tive que contextualizar. Ele poderia colocar o exemplo da contraprova igual Robert Greene faz em 48 Leis do Poder, está aqui em cima, vou trazer, aliás, está aqui, vou trazer para vocês aqui, do livro do Robert Greene. Ele poderia ter colocado exemplos de casos reais, alguns casos políticos, ele coloca um ou outro exemplo aqui, poderia colocar casos reais de discussões políticas e casos empresariais fora daqui, faltou muita coisa, é um livro pouco trabalhado, se você pudesse discernir o conhecimento que tem nesse livro aqui, se o autor pudesse, assim, o Schopenhauer não, na época dele não tinha isso, mas o grupo editorial que fez isso, colocar um trabalho um pouco mais bem feito, ou de repente os dependentes futuros Schopenhauer aí. Fica a dica. Pronto, vamos embora. A ideia aqui é justamente você evitar uma briga de rua. Ele vai falar lá no último capítulo, mas eu acho que isso aqui deveria estar na introdução, então eu já vou colocar aqui, que esse debate é um debate inteligente. Então não tem como você ter um debate quando alguém não tem conhecimento, não tem sabedoria, não tem um pingo de time para poder conversar. Sabe quando você vai conversar com a pessoa que já veio com palavrão? Não tem conversa, não tem diálogo. Então a ideia dele aqui, essas estratégias são debates inteligentes para você conversar. Se você for debater um assunto que requer um conhecimento mais técnico, mais específico, o outro também tem que ter. Porque senão você vai ser um cara técnico, o outro vai ser chulo. Ele vai lá para o último nível e não tem debate. A ideia do debate aqui são, então, debates com pessoas que têm conhecimento. Um grande exemplo aqui é justamente debates políticos, onde os dois candidatos eles estão ali defendendo ideias e conceitos ali que vão trazer bens e melhorias para a sociedade. Então a gente tem dois no mesmo patamar, ou deveria ter, né? Então a gente vai ver que, por exemplo, os caras já chegam destruindo logo na última estratégia. A estratégia é o último recurso, mas os políticos chegam usando como a primeira. Aí os brasileiros é depreciável, né? Bom, eles vão usar aqui do discurso de poder, vai dizer que as estratégias são para que você possa usar da sua força de argumentação e você vencer. Infelizmente, eles vão usar de uma dialética imoral, porque a ideia aqui, ele vai dizer no começo, que o humano é mau e ele simplesmente tem a vontade de ter o poder sobre o outro. Se o ser humano utilizasse de conhecimento e de sabedoria para que ele pudesse usar com essa dialética a encontrar a verdade e simplesmente engrandecer o conhecimento da humanidade, seria muito melhor. Mas não, o ser humano simplesmente quer ter verdade. Então você vai ver que tem algumas estratégias que são chulas e baixas. Tem estratégia que o político chega a mentir e falar coisas que ele nem sabe de onde veio, justamente para que ele possa vencer no argumento. E na hora do debate, não tem como o cara abrir um livro, pegar o celular, olhar no Google e poder verificar a veracidade daquele artigo científico. Sabe quando o jornalista fala assim, alguns cientistas dizem, especialistas contam, artigos científicos falam, e cadê a prova? Então, é exatamente isso. Eles usam as estratégias baixas, onde você não pode conferir para poder vencer, e nós vamos citar cada uma das 38 aqui, então se prepara. Vou deixá-las individualmente no short, então fiz bastante, só fiz 40 shorts para vocês, e agora eu vou gravar individualmente, porque eu gosto de fazer cada qual, para ficar muito melhor, para ficar justamente separado. Ele vai dizer também que a verdade é separada da razão. Era bom se a verdade viesse junto da razão, mas aqui não, você tem a razão mesmo estando mentindo e fica desse jeito. Ele vai apresentar uma osteologia, é justamente o esqueleto da verdade, onde ele vai dizer que dentro de um ataque, dentro de um debate, você pode atacar a argumentação que ele está usando ou atacar a pessoa que está fazendo essa argumentação. Dentro desse conceito, você pode atacar de forma direta e de forma indireta, tanto a verdade, a argumentação, quanto a pessoa. E essa osteologia eu vou colocar para vocês na imagem, para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando. A ideia é justamente entender as estratégias de cada um como ponto. Bom,
Vamos lá direto para a gente falar de cada uma delas. A estratégia número 1, ele vai chamar de generaliza as afirmações do seu oponente, onde você vai pegar o termo dele e tornar de forma genérica. Então vamos supor assim, o candidato político lá, ele fala assim, eu levei ajuda humanitária para o Rio Grande do Sul. Aí você vai argumentar para ele, sim, parabéns. O Rio Grande do Sul corresponde a 3% da população brasileira, você fez um bem, mas o resto está passando necessidade, o que você vai fazer por eles? Outra, você está simplesmente concorrendo a esse estado aqui, não tem nada a ver com outro estado, você está se metendo onde não foi chamado. Então você pega a fala dele e generaliza aquilo, então você acabou de a argumentação dele. Um exemplo mais casual, a pessoa chega para você e fala assim, nossa, eu faço tudo por aqui. Aí você fala, não, você só faz a sua parte e a sua parte dele não é o bastante. Nós temos aqui 10 pessoas, você não está fazendo praticamente nada. Você simplesmente vai generalizar a argumentação dele e vai destruir um argumento. Tá vendo? Por isso que tem que usar com bastante consciência e sabedoria esse tipo de frase. Mas quando alguém usar contra você, você vai saber como se defender. A estratégia número 2 vai chamar de homonímia. Ela é justamente o oposto de um sinônimo, que é a estratégia 4. Homonímia são duas palavras com o mesmo nome, porém o significado é diferente. Então você vai pegar o significado dessa palavra e dizer que entendeu com outro significado. Um exemplo, quando a pessoa fala assim, você não tem informação suficiente para debater sobre esse assunto. Aí você vai dizer, a minha formação, ou seja, você pegou a homonímia da palavra formação, a minha formação é na escola da vida, a maturidade que eu tenho é muito maior do que você vai adquirir com 100 anos. Então você destruiu o argumento dele mudando a palavra e quem está ouvindo acha que você está certo. Um outro exemplo, a pessoa fala assim, você é muito imaturo, parece uma criança. Aí você vai responder para ele, as crianças herdarão o reino do céu, elas são o futuro da nossa geração. Parece um político falando, né? Eles falam exatamente isso. Bom, a terceira argumentação vai falar, confunda a argumentação do seu cliente. Do seu opositor. Você simplesmente vai refutar a estratégia dele, você vai negar a validação da conclusão. Então, quando ele fizer a argumentação, você vai validar a conclusão dele antes dele falar. Vou dar um exemplo. Aquele cara que fala assim, esse político ele é bom, ele rouba, mas faz. Então, você já entende que é um político, você já entende que ele é ladrão, você já entende que ele é problemático. Então, o que você fala, ele não é classificado como político, ele é classificado como ladrão. Então você já conclui e já joga a conclusão em cima do cara. O outro, a tua mulher chega em casa e fala assim, você passa mais tempo no futebol do que comigo. Argumentação forte, hein? Aí você vai dizer, querida, eu amo muito você mais que o futebol, por isso que eu casei com você. Nossa, que bacana. Você concluiu o interesse dela, que era passar mais tempo com você, e eu vi que você ama. Então você já diz logo para ela, já fica satisfeita e vai embora. A regra número 4 vai dizer para você preparar o caminho, mas ocultar a conclusão. Nesse caso aqui, você vai mascarar as suas próprias ações. Você vai usar perguntas isoladas, perguntas soltas, palavras aéreas, onde o seu oponente não vai entender onde você quer chegar, para que ele não conclua e execute a tarefa número 3 com você. Então essas palavras soltas ele não vai entender. Você faz uma pergunta sobre o assunto, a pergunta sobre o outro, a pergunta sobre o terceiro, e simplesmente o teu oponente vai ficar confuso. E quando você der a conclusão, o plot twist é como se você fizesse uma armadilha ao redor dele e você matasse todas as charadas de uma vez só. É uma estratégia um pouco mais complexa, mas esses tópicos soltos e aparentemente desconexos vão chegar na conclusão onde você quer chegar antes do teu oponente descobrir. A regra número 5 vai dizer para você usar as premissas do seu oponente contra ele mesmo. Você vai simplesmente usar as regras e as frases que ele está usando em prol do seu favor. É mais ou menos assim, o cara está defendendo um político, você vai falar para ele assim, como que você pode ser cristão e defendendo aquele político que faz isso, 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 aquilo. E esse isso, aquilo, você vai citar exemplo de coisas que vão contra os dogmas cristãos. Entendeu? Então você vai usar os conceitos e dogmas dele contra ele mesmo, sem que ele perceba porque ele está defendendo que ele não deveria. Um segundo exemplo, quando a mulher chega para você e fala assim, você é o homem da casa, isso é obrigação sua. Aí você vai falar o quê, né? Você está usando a atribuição do cara que ele deveria fazer por ser homem, então está implícito no trabalho do homem por ser homem e você está usando essa argumentação contra ele, jogando a responsabilidade contra ele do que ele deveria fazer. A estratégia número 6 vai dizer para você mudar as palavras do seu oponente para você confundi-lo. Essa aqui é o oposto da regra número 2, que é o homônimo, essa regra do sinônimo. Então, ao invés de você usar duas palavras com sentido diferente, mas são iguais, você vai usar o sinônimo, palavras diferentes com o mesmo sentido, mas você vai direcionar o sentido para onde você quer. Então, vou usar o mesmo exemplo que eu usei na regra número 2. Quando ele chega para você e fala assim, você não tem informação suficiente para debater sobre esse assunto. Você não vai usar a palavra formação como homônimo, você vai usar o sinônimo da palavra formação, mas que encaixa no preceito onde você quer. Por exemplo, eu quero falar sobre saber. O saber que eu adquiri na minha vida é muito maior do que a maturidade que você vai adquirir na sua vida inteira. Então você usa o sinônimo da palavra formação como saber e destruiu o argumento dele. Quando ela fala assim, você é imaturo, parece uma criança, você vai usar a palavra imaturo como a palavra experiência. A minha experiência de vida vai muito além do que você pode entender nos seus poucos anos de experiência. Então você usou a experiência duas vezes, mas usou primeiro no conceito de ser superior e imaturo e na segunda de ser inferior e você derrota no argumento. Bacana, né? Essas ideias são bem legais justamente para você se posicionar ou para você poder se defender quando ela for usada com você, mas na frente a gente vai ver as estratégias de como se defender dessas próprias que eu estou ensinando aqui.
Estratégia número 7, faça o oponente concordar, mas de forma indireta. Aqui você vai usar um método socrático, que é onde o aluno ele aprende algo de acordo com o grande conhecimento que você dá. Você joga para ele vários conhecimentos, ele vai entendendo sozinho sobre aquele assunto e tirando suas próprias conclusões. A ideia é você fazer perguntas amplas e você vai esconder estratégias que você quer que o outro admita. Então isso vai usar da forma indireta. Quando eu falei da osteologia, então você vai usar a última tática aqui de forma indireta, mas contra a própria argumentação dele. O método socrático é você dar um monte de informação para ele, deixando que ele tire suas próprias conclusões. E das conclusões que ele tirar do debate, você ataca ele em cima dessas próprias conclusões. Essa estratégia é bem bacana. Estratégia número 8, desestabilize o oponente. A ideia é você provocar raiva. A ideia é você deixar o oponente desestabilizado através do ódio. Você vai usar palavras de baixo calão, você vai julgar ele do que ele é, você pode usar até palavras difíceis para ofendê-lo, ou citar alguns casos que às vezes nem aconteceu de verdade, e aí foi o que eu falei, que o livro age de forma baixa às vezes, mas você vai usar estratégias até baixas para que você possa ofendê-lo e desestabilizar de forma que o raciocínio dele seja quebrado. E aí, com repetidas insolências e injúrias, você consegue simplesmente fazer com que ele saia do eixo. São estratégias ruins, eu não recomendo você usar, mas eu recomendo que você saiba como se defender. Você vê que o cara está perdendo no argumento, ele começa a te ofender com essas palavras, então você deve manter a paz, a paciência e a consciência para você entender que você não é aquilo que ele não te ofende. Parece briga de criança, né? A sua mãe é mais gorda, a sua é mais feia. Não vale, né? Mas a ideia é justamente você não utilizar, mas você reconhecer para que você possa se defender. Você não vai ficar com raiva quando o teu oponente usar esse tipo de estratégia. A regra número 9 é você disfarçar o objetivo final. É um complemento da regra número 4, onde você vai simplesmente lá fazer observações desconexas e sem sentido para confundir o cliente, mas aqui você vai fazer perguntas onde elas vão estar numa ordem mais desordenada. A ordem está para você, mas não está para o teu oponente. Você vai usar aquela heurística do enquadramento, de frame, onde você vai fazer perguntas, às vezes defendendo no positivo, às vezes defendendo no negativo, às vezes atacando, às vezes não, para que o teu inimigo não entenda o ataque final que você quer fazer, e quando você chegar à conclusão, ele vai ficar assim, era aí que ele queria chegar, mas aí já é tarde demais. É aquele famoso plot twist que acontece nos filmes. A estratégia número 10 vai dizer para você usar a psicologia da negação. Essa é uma estratégia bem legal, uma estratégia filosófica, onde você justamente percebe que o teu oponente está usando de palavras negativas todas as vezes que você argumenta. Tudo que você falar, ele fala não, ele fala do oposto, ele vai contra o que você fala. Então a estratégia aqui é você usar o oposto daquilo que você defende para que ele possa negar a sua negação, então uma negativa de uma negativa se torna um positivo. Num debate, num suposto debate de qual é o melhor celular, o da Apple ou o da Samsung, simplesmente o cara está falando, negando tudo que você diz, você vai dizer que Samsung é pior do que a Apple. Você vai negar a argumentação que você está fazendo. Ele vai negar o que você está dizendo, então ele vai concordar que Samsung é bom. Então você chega com um matadouro dizendo que Samsung é bom e que ele concordou com você. Você pode, por exemplo, fazer uma pergunta do enquadramento igual eu citei, perguntando para ele assim, então você concorda que Samsung é pior do que iPhone? E aí ele vai negar, não concordo, não, tá doido, não concordo com você, não vou concordar com você nunca. Então tá bom, então Samsung é melhor, meu argumento é válido, ganhei em cima de você. Acho legal que tem algumas coisas aqui que parece discussão com criança, mas tem pessoas com mente infantilizada, então você acaba ganhando no argumento quando você conhece as técnicas psicológicas para lidar com pessoas com mente infantilizada. Na regra número 11, ele vai tomar um conceito geral como um caso particular. Essa regra é bem legal, porque você vai usar justamente o amplo, que é o oposto do 1, vai pegar uma regra pequena e vai usar como toda que vai fazer o oposto. Vamos lá, ele cita assim, no meu governo eu aumentei as verbas públicas, e você vai dizer assim, nossa, parabéns, o sistema inteiro de saúde está precário e você está dizendo que fez uma única coisa. Você derrota o argumento dele porque você está dizendo que o argumento dele é pequeno dentro do todo, que é o contrário do 1. Você pega o todo e joga contra o pequeno. Um outro exemplo, você administra, você chega para tua mulher e fala assim, amor, às vezes eu cozinho bem, né? Às vezes, assim, muito raro. Você fala assim, nossa, ainda bem que toda vez que eu cozinho você acha maravilhoso. Você vai pegar uma pequena frase dela que ela argumentou que você às vezes cozinha bem e vai dizer que você cozinha sempre. Mas na verdade não foi isso que ela disse, mas você vai dizer que ela disse e até ela contra-argumentar, você já está com a plateia do seu lado. E se alguém usar essa estratégia contra você, você já sabe se defender. Essa é a ideia do livro. A estratégia número 12, você vai usar o sutil vocábulo para renomear as palavras dentro dessa heurística que eu já citei para vocês. Foi justamente o Kahneman que trouxe esse estudo para a gente aqui no Rápido e Devagar. Hoje eu não trouxe os livros para mostrar, né? Estou só falando. Mas está tudo aí. Você já sabe dos livros que eu mostro para vocês sempre. É sempre o mesmo livro. É engraçado que os conhecimentos dos livros são sempre iguais. É por isso que a gente faz aqui todos. E a gente retém o que é bom. Bom, vamos lá. Você está conversando com alguém e a pessoa fala para você assim, fulano tem excesso de fé. Isso é positivo, né? Mas se a pessoa fala assim, fulano, ele é fanático.
Então você está vendo que ele está degrenindo. Então você vai entender a estratégia do outro de acordo com a palavra que ele fala. Se ele usa uma palavra negativa, você sabe que ele está acusando. Se ele usa uma palavra positiva, então ele está defendendo. E você pode usar essa palavra contra ele ou saber a postura que o outro está através das próprias palavras que ele usa. Cara, isso é legal demais. Quando a pessoa fala assim, fulano deu um passo em falso, e o outro fala assim, fulano adulterou. Então você entende que um está degrenindo e o outro está defendendo, e essa é a estratégia que eu quero trazer para vocês. Mais exemplos. Fulano tá com as contas apercadas. Fulano é um picareta, dá calote em todo mundo. Fulano tem bastante influência, o networking dele é recheado, o LinkedIn dele tá bombando. Fulano é corrupto. Fulano é reconhecido por ser sincero. Fulano tem um bom pagamento. É propina. Então a ideia dessa estratégia número 12 é você notar esse sutil vocábulo como as pessoas usam para que você possa argumentar ou contra ou a favor delas, vai depender de qual lado você quer estar dentro da conversa. Agora só não vai usar para fofoca, né, irmão? Fofoca é feio. A regra número 13, apresente uma segunda opção inaceitável. Essa aqui é muito legal, você vai usar uma argumentação onde ele não pode aceitar, é impossível aceitar aquela, então ele defende a primeira. A ideia, por exemplo, assim, o pai quer obrigar o filho a fazer coisas que você não concorda. E aí ele vai falar assim, mas meu filho tem que me obedecer em tudo que eu falo. Mas você não concorda com isso. Você fala assim, mas o quarto mandamento diz para honrar pai e mãe. Não é? E esse não é, ele não pode negar que o quarto mandamento diz, porque de fato o quarto mandamento diz isso. Ele concordando com esse quarto mandamento, ele acaba caindo na tua armadilha e concordando também que o pai pode fazer tudo o que ele quer. E não é isso que a gente quer chegar, mas a estratégia usa isso, então você vai ter que saber se sair dessa situação quando a pessoa usar isso contra você, fugindo dessa pergunta não é, sim ou não, essas perguntas de cunho fechado. Um outro exemplo, você quer confirmar que algo acontece com bastante frequência. Então você vai simplesmente perguntar para a pessoa, frequência quer dizer que acontece sempre, certo? Você concordando com esse certo que acontece com frequência, você está concordando com o argumento principal dele. Então a ideia aqui é você lançar uma frase e dentro dessa frase você pegar um único termo e perguntar o significado desse termo, como eu citei do quarto mandamento e como eu citei da palavra frequência. A pessoa concordando com o conceito, ela vai estar independentemente, incoerentemente, contra a sua própria vontade, concordando no primeiro. Cuidado, essas armadilhas todo mundo cai, a gente vê bastante isso nos debates, principalmente o Pablo Marçal está usando muito sobre isso, e você consegue identificar isso e ver que as pessoas acabam caindo no momento de emoção, no momento ali de cabeça quente, acaba caindo nessas estratégias, e o político é bom nesse tipo de coisa. Na estratégia 14, acuando os tímidos, aqui é uma estratégia bem baixa, você vai usar da tua força de persuasão, a tua força moral. Eu coloquei no short vários livros para você citando sobre isso, justamente 21 armas de persuasão do FBI, falando exatamente sobre isso, porque você deixa teu oponente, ele retraído, se sentindo burro e desqualificado, onde você vai usar da eloquência, da imponência, da força, às vezes gritar, às vezes falar alto, às vezes mostrar que você pode, e a gente vai falar sobre a carteirada lá no finalzinho, justamente para você coagir o teu inimigo. Se você percebe que ele não tem esse peito, ele não tem essa argumentação, aí você pode jogar abaixo e jogar força em cima dele. Não importa o que você diga, você vai estar ganhando em cima dele. E mesmo calado, mesmo discordando, ele vai continuar calado. Aquela história de quem cala consente é totalmente errado. Quem cala está acuado, ele discorda, ele não consegue, não sabe, simplesmente não vai falar. E aí você acaba dentro de uma plateia ganhando na argumentação. É difícil, né? Por isso que a gente não pode ser tímido. Para você vencer uma contra-argumentação dessa, você tem que ter força, poder e presença. É o que a gente ensina aqui nesse canal. Você será uma pessoa melhor. E aqui eu estou ensinando você a se defender dessas 38 estratégias. Ou pelo menos identificá-la para que você não possa cair nas armadilhas do teu oponente. A estratégia 15 vai dizer para você usar paradoxo. Essa aqui é para você sair de situações difíceis. É difícil você encaixar um paradoxo. Você vai usar ali o oposto sobre a aprovação ou sobre rejeição. Você vai usar uma palavra, o paradoxo é justamente um preceito onde você vai afirmar algo com um sentido difícil de você compreender, e muitas vezes a conclusão vai contra a própria premissa. E aí o teu oponente ele vai cair em dois eixos. Ou ele vai aceitar o teu paradoxo ou ele vai rejeitar. Se ele rejeitar o paradoxo, aí você vai colocar ele no ridículo, mostrando que ele é ridículo, que ele caiu nesse negócio, que ele é besta. Você vai ganhar em cima da própria afirmação. Porque ele caiu no ridículo, você vai em cima da própria afirmação. Agora, se ele acreditar, você vai dizer que você é inteligente, você vai se colocar como uma pessoa que deu uma argumentação extremamente válida, e você vai na regra 14, se impõe, e ele já caiu no ridículo por ter caído no paradoxo, e ele acaba perdendo na argumentação. Essa estratégia, seja uma estratégia com outra, deixa o inimigo bem desqualificado. Bom, para a desqualificação, a regra 16 vai dizer para você desqualificar a argumentação do outro, justamente porque dentro da afirmação do teu oponente, você vai tentar encontrar algo que é inconsistente. Vamos supor que esse teu oponente está defendendo o suicídio. Você vai olhar para falar para ele, então se mata. Ele vai dizer assim, poxa, Brasília é uma cidade extremamente suja. Ué, pega um avião e vai embora, sai daqui. Você sai de Brasília que vai ficar lindo. Essa estratégia é justamente você encontrar dentro da argumentação dele algo que desqualifique o que ele está falando. É difícil você encaixar uma dessa, porque o cara vai ter que ser muito devagar para poder falar contra ele mesmo.
Na estratégia 17, você vai usar de frases com duplo sentido ou dupla interpretação, justamente para você quebrar a argumentação dele. Essa aqui parece que é um paradoxo, mas o exemplo dela é diferente. É justamente você voltar e falar assim, você não entendeu o que eu disse e você vai dizer o oposto do que disse anteriormente. A gente vê muito isso nos debates, né? Não, não foi isso que eu quis dizer. Eu vou fazer uma piada, né? Sabe aquela velha história, o que fica mais longe, a Lua ou o Japão? Aí a pessoa fala, não, a Lua. O Japão é muito mais longe, a Lua está bem aqui, estão vendo ela? Aí você vai argumentar, não, pera, a distância da Terra para a Lua dá para dar a volta 10 vezes ao redor da Terra. Não, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que a Lua é muito mais longe, o Japão está aqui do lado. Então você vai usar, você não entendeu o que eu disse, jogando a culpa em cima do outro, mas na verdade você argumentou errado. E você vai contradizer o que você disse no início, porque na verdade o público que está assistindo são poucas pessoas que vão prestar atenção nisso. Elas prestam mais atenção nessas jogadas, nesses plots, na tua imponência. Quando você fala isso junto com essa estratégia número 4, você ganha na certa. E se você não entendeu o que eu disse, você está jogando culpa no cara que não entendeu a própria argumentação que você usou com duplo sentido de propósito. Ou seja, ele caiu na sua armadilha tentando explicar, já que você vai dar os dois argumentos. Na estratégia 18, mude o curso da conversa. Na verdade, você vai interromper a conversa antes que ele conclua, justamente porque você percebe que você está perdendo no argumento. Bom, é bem simples. O deputado está sendo entrevistado e o cara chega para ele, olha, nós encontramos 13 contas na Suíça suas. O que você tem a dizer sobre esse tanto de dinheiro jogado lá? Aí o político, eu fui o melhor prefeito nesse estado por toda a minha vida. Minha prioridade foi ajudar os pobres. Ele fugiu do argumento, ele não respondeu nada. Então essa fuga da pergunta é justamente porque ele não quer falar sobre aquilo e é uma estratégia válida. Vou usar um exemplo na sua casa. A sua esposa chega para você e fala assim, você viu aquele tanto de louça suja na pia? Por que você não fez nada? Oh, querida, olha essa piada aqui na televisão, que engraçado. Vem assistir comigo. Você simplesmente mudou a argumentação, e essa mudança de argumentação é justamente falando algo que é do interesse do teu interlocutor, ou da plateia, que é até melhor ainda. Você ganhar a plateia, você já ganha 95% do teu debate. A estratégia 19 vai dizer para você desfocar e para você encontrar uma brecha e depois você atacar exatamente naquela brecha. Você vai fazer um ataque direto e sem argumentação usando o termo bem genérico ali do que você quer dizer. Vamos dar um exemplo assim. A pessoa está perguntando assim, por que determinada regra, norma não pode ser aceita? E aí você vai usar o termo relativo do que você quer dizer. Você vai relativizar. Bom, você está perguntando por que a norma não é aceita, mas o que é norma para você? O que significa norma? Onde se encaixa o termo normativo aqui dentro dessa situação? Você está simplesmente fugindo da pergunta. Minha filha é perita nisso, minha filha de 9 anos, você faz uma pergunta ali onde vai encaixar ela, simplesmente relativiza toda a situação, mudando o assunto, usa a estratégia 19, faz 18, fica 17 juntos, a gente só fala, boa, volta menina, volta que você viajou na maionese. Mas a ideia é justamente você desfocar, relativizando a história, e aí você, com essa fuga de argumentação, você ataca ele de volta. Ou se a pessoa usar contra você, você já sabe que ela está fugindo, você olha, presta atenção na minha pergunta, eu estou perguntando da norma, não é relativo àquilo não. Então você geralmente não vai cair nisso quando o político tentar fugir ou o seu opositor. A estratégia 20 vai dizer para você não arriscar no jogo ganho, você fez todas as argumentações, as premissas, você está com a vantagem e aí você fica tentando ainda cavar mais argumentos para poder provar. Não, se você já tem 2, 3 provas ali, já tem uma boa argumentação, já mete o cheque logo, cheque final, cheque mate, para você vencer o teu oponente. Se você ficar dando mais argumentação para ele, ele pode acabar usando uma dessas estratégias e virar o jogo. A ideia aqui é justamente você não enrolar muito quando você já viu que o jogo está vencido. Você já botou a plateia do seu lado, você já deu argumentos para você vencer, agora já era. Dá o checkmate, manda o cara calar a boca. É simplesmente lindo. Vai logo para a conclusão. Estratégia 21. Use as mesmas armas do que o seu oponente. Se ele está usando argumentos sofísticos, é justamente premissas falsas da tua argumentação para contra-argumentar, você vai simplesmente usar igual ele está usando. A ideia é justamente você abrir mão de alguma verdade que você tem, ou seja, o teu inimigo está usando uma argumentação falsa do que você não é, e aí essa ideia aqui, você argumentar contra, lembra que eu falei da osteologia? Você pode argumentar contra a questão ou sobre a pessoa, aqui geralmente contra a pessoa. E você vai aceitar um argumento falso do que você não é para que você mantenha a tua posição vencedora. Lembra que eu falei agora há pouco na 20 sobre você manter a estratégia que você está vencendo e você dá logo o checkmate? Exatamente aqui você abriu brecha e o cara conseguiu usar argumentos contra você. Então ele vai justamente te acusar aí de ter feito algum roubo, um político, né? Essa estratégia para político. Você vai te acusar sobre algum roubo. E aí você, se você for se defender contra isso, você vai baixar justamente a vitória que você já tinha praticamente ganho. Aí você pode simplesmente aceitar. Ah, sim, tudo bem, você está dizendo que eu sou bandido, mas se eu sou bandido, então você é o chefe da quadrilha, porque você fez isso, fez aquilo. Então você aparentemente assumiu a primeira premissa do que ele te acusou para contra-argumentar em cima dele, colocando a culpa maior ainda sobre ele. Isso é muito normal, a gente vê bastante isso acontecendo. Os políticos, eles aceitam essa argumentação, eles aceitam alguma crítica, justamente para que eles possam vencer a contra-argumentação, porque já estava numa vitória praticamente ganha.
A regra 22, ele vai dizer para você reduzir a força do argumento principal do seu oponente. Aqui é bem bacana porque o Pablo Marçal usa bastante sobre isso. Ele é questionado sobre alguma coisa que ele vai fazer, ele se sente pressionado sobre aquilo e ele generaliza sobre aquilo que ele está dizendo. E a pessoa fala assim, você não vai responder? Você faz uma pergunta para ele, ele fica bastante generalista. Você não vai responder sobre aquilo? Eu falo, opa, eu já respondi sobre isso, você que não prestou atenção. E o opositor fica procurando na lembrança o que foi que ele respondeu e na verdade ele está ganhando tempo. Vamos dar um exemplo aqui. Numa discussão ali sobre qual time de futebol é melhor, um ou outro. Aí o cara vai falar assim, você concorda que o Flamengo jogou melhor que o Vasco desse campeonato esse ano? Aí você vai falar assim, poxa, você vai insistir nisso de novo? Você é muito redundante, esse assunto já está resolvido. Mas na verdade não está resolvido, mas ele diz que está resolvido para que o público ou ele aceite que está resolvido. O tema aqui é quem tem mais títulos. E aí quem tiver mais título ganha, mas na verdade ele vai estar usando o argumento, esse do título, contra ele mesmo, para que ele possa contra-argumentar sobre a premissa primária, que é justamente dizer qual é o melhor time. Mas ele está dizendo que o melhor time não foi quem ganhou naquele ano, e sim quem tinha maior títulos, entendeu? E o Pablo Marçal usa bastante isso nas estratégias dele. Quando o cara faz uma pergunta, ele desfoca, amplia, generaliza, e quando a pessoa volta, ele fala assim, eu já respondi. Mas na verdade ele não respondeu e a pessoa ficou procurando a resposta. Ele falou assim, quer que eu prove que eu respondi? E ele usou outra resposta genérica e já muda o assunto. Ele desfoca e cai fora. E aí a pessoa fica com cara de besta lá e acaba não respondendo. Essa estratégia é muito utilizada por esses novos políticos. A estratégia número 23 vai dizer para você provocar o seu oponente, não é simplesmente aquele outro de provocar a ira, não. Aqui você vai generalizar as frases do que ele está dizendo para que ele possa justamente se colocar no plano maior do que ele está achando que está dizendo, e você vai atacar justamente nessa fuga da verdade quando generaliza. Algo quando ele é local, ele pode ser verdade, mas quando ele é mais amplo, ele não é. Eu vou te dar um exemplo. Em uma discussão sobre um casal ali, quem que vai lavar a louça, aí a mulher chega, hoje é seu dia de lavar a louça. Aí você, eita, poxa, me lasquei. Aí você vai dizer, olha, nesse mês, você lavou a louça só uma vez. Lave então você. Olha, você vai deu um argumento bom, hein? Aí ela vai olhar para você inteligentemente, porque você desfocou a conversa, você generalizou no mês todo, ela estava falando do dia de hoje, você falou do mês inteiro. Ela vai dizer o quê? Já tem a defesa pronta, né? Ela, mulher fera demais. Eu disse que hoje era o seu dia, independente dos outros dias. Se nos outros dias eu não lavei, porque você não quis, por causa de outro motivo, problema seu, hoje é o seu, você vai lavar. Já deu ataque à defesa no mesmo argumento. Num debate sobre obras públicas, por exemplo, o político responde assim, no meu governo eu reformei o hospital infantil da minha cidade. Aí na argumentação aqui você vai dizer assim, de 50 hospitais você reformou um, parabéns, fez nada. Ele devia ter reformado uns 50. Ele vai dizer assim, aí para você sair dessa estratégia, é exatamente isso. Foi exatamente o que eu disse. Eu disse que eu reformei um, e se eu for reeleito, eu reformarei mais um. Então, para sair dessa estratégia do oponente, é justamente você dizer, foi exatamente o que eu disse isso. Essa você vai usar bastante. Em muitos ataques a gente vai usar muito isso daqui, foi exatamente o que eu disse. A estratégia 24, torne a ligação do outro inconsistente. E é exatamente você pegar, usar o termo da apagogia, você vai usar o oposto da conclusão dele contra ele mesmo, e essa é bem bacana. Em uma discussão entre qual é a melhor hamburgueria de fast food, o cara vai dizer que Burger King é melhor do que McDonald's, já que é grelhado no fogo. Aí você vai dizer assim, o quê? Tá chamando o McDonald's de ultrapassado? Você está negando que ele é líder no mercado global de fast food? Ele não disse nada disso. Mas você vai tornar a alegação dele num outro nível para que seja inconsistente, para que você possa vencer o argumento. Ele está dizendo apenas um detalhe, mas você está ampliando tudo aquilo ou afirmando o que ele está dizendo, se que ele não está dizendo. A gente vê muito isso nos jornais, na TV, os jornalistas fazendo esse tipo de coisa. Vamos dizer uma outra aqui. A posse do presidente ocorreu de forma calma e tranquila. Aí o opositor chega lá assim, como é que você pode dizer que ele não tem aceitação popular? Você está concluindo que estava vazio porque ele não teve a maioria dos votos? Você está falando que foi fraude popular? E já vem no argumento número 4, se impõe acusando uma coisa que a pessoa não disse, porque justamente o argumento dela foi contra o seu. E aí você vai ter que saber se defender das estratégias, justamente o que a gente está explicando aqui para você. Essa estratégia 24, você vai tornar a alegação do outro inconsistente, ampliando e atacando. A estratégia 25, use a exceção para destruir a tese. Essa aqui é bem bacana porque ele tem uma tese muito específica e você vai usar uma exceção ali que muitas vezes nem é verdade. A gente vê muito isso. Vamos supor que tem um grande juiz que ele trabalha de forma idônea a vida inteirinha. O cara é fera, foi justo e correto a vida toda. Mas você simplesmente vai acusar, dizendo, ele é correto, mas o temperamento dele não é bom. Você vai acusar uma coisa que não tem nada a ver. Mas ele pega o dinheiro dele para particular e compra luxo. É sim, ele pode, mas você está colocando como algo negativo. Lembra que eu falei das palavras pejorativas que tornam uma frase negativa? Exatamente aqui que isso é usado. Outro exemplo. Todos possuem direito à vida e à dignidade. Sim, mas aquele cara que está condenado à prisão lá, à morte lá, não tem direito não. A ideia aqui é você negar a afirmação do que ele disse, porque você vai estar invalidando o argumento dele.
A estratégia 26, reforce um aspecto do seu oponente e depois destrua o valor dele. Destrua o valor desse aspecto. É como o cara que chega assim, você deve tratar a criança com um pouco... A criança fez alguma coisa errada, mas você fala assim, poxa, dá um desconto, é só uma criança, não precisa pegar pesado. Aí ele fala assim, sim, aí você concorda, sim, ela é criança, mas se eu não corrigir agora de começo, eu não vou imputar valores morais e no futuro ela vai ser um ladrão. Eita, então você concorda e depois você ataca. Um outro exemplo, o cara que chega assim e fala assim, aquele político é bom demais, ele rouba, mas ele faz. Olha que frase idiota, né? Essa frase, pelo amor de Deus. E como é que você argumenta? Você fala assim, mesmo que ele tivesse trago ajuda humanitária para toda a terra, ele é ladrão e deve ser preso. Então você vai colocar no caminho do que é, e você mesmo apoiando no início, você vai colocar no local correto onde tem que estar. No termo 27, você vai deixar o teu oponente desequilibrado. E aqui a ideia não é só causar uma raiva, é você deixar ele bravo com alguma pressuposição de que ele não é. E a ideia é você encontrar qual é o ponto fraco, de fuga de onde ele está saindo, usando outros termos aqui, para que você possa, em desestabilização, você atacar aquele ponto fraco. Ou seja, trocando em miúdos, você vai perceber aonde que ele está fugindo das argumentações para que você possa atacar ali. Essa estratégia vai comentar um pouco mais na frente, que ele bota uma estratégia pequena, depois bota uma mais ampla. Na estratégia 28, ganhe a simpatia da audiência e ridicularize o adversário. Essa aqui é uma estratégia meio chula, porque é uma estratégia para briga de menino. Vamos lá, numa discussão, vamos supor, sobre formação rochosa aí. O cara está explicando lá, de todo físico, que o granito ele é formado numa temperatura de 250 graus Celsius ou mais. Aí todo babaca fala assim, mas também nessa temperatura até o mar tá o dinheiro derreter. A plateia ri, a plateia gosta, você está jogando o teu opositor ao ridículo e para que ele possa sair dessa situação ele vai ter que dar uma aula de física para pessoas que não são físicos para entender a argumentação dele. Até aí ele já perdeu, não tem como ele voltar lá. Um outro exemplo é você citar fatos depreciativos ocorridos num determinado deputado. Vamos dar um exemplo aqui. Mahatma Gandhi uma vez ele disse que ele aceita Jesus Cristo, mas ele não aceita os cristãos. Então ele está atacando ali todos os descendentes, todo o público que é, mas não através do todo, que seria o Cristo. Então seria a mesma ideia ali da pedra aí que eu falei para vocês. Você vai citar fatos depreciativos ocorridos, simplesmente para poder degrenir a imagem. O 29, não se importe em fugir do assunto quando você estiver pronto a perder. Aí a gente tem 1 milhão de casos sobre isso. Os políticos são férias em fugir do assunto. Vamos lá, você tem ali um cara que você está fazendo um argumento que num determinado país, não vou nem citar o nome, está escrito aqui, mas não vou citar o nome para não dar treta. Um determinado país, ele treina as suas pessoas, as suas crianças, através da paulada e da chicotada. E você está defendendo que nesse país não tem nepotismo. Não existe uma pessoa que nasceu melhor do que a outra, todos nasceram iguais. Mas aí a criança que ele consegue superar essa adversidade e vencer os seus desafios vai ser a criança que tem o maior intelecto. Então você está defendendo que naquele país tem o maior intelecto. Aí o teu opositor ele vai argumentar assim, poxa, mas como é que aquela criança vai crescer apanhando para fazer isso? Poxa, esse argumento não é um argumento muito bom. Ele perdeu naquele argumento. E aí se você cair nessa argumentação dele, negando aquilo, é um fato. Ele vai sair ganhando de você porque você está negando o fato. Então você vai poder dizer o quê? Você sim, certamente é algo muito ruim, muito triste isso que acontece lá, mas é inegável que os melhores profissionais saem daquela região. Então você quer dizer ali que você não está apoiando a violência infantil. É inegável que aquilo acontece, mas você está aceitando que os melhores vêm de lá justamente porque eles superam uma situação adversa. Então você não vai se importar em fugir. Você fugiu da pergunta dele. Você aceitou até um determinado ponto, mas você venceu no argumento onde você continuou ali enfatizando a argumentação principal da tua defesa, que era que o país continua tendo os melhores profissionais, mesmo numa situação bastante adversa. Vai ser bem interessante, cabe bastante exemplo sobre isso. A estratégia número 30, aposte em credenciais. Essa daqui é fadada e todo mundo usa, é a famosa carteirada. Você simplesmente vai usar dos conhecimentos que você adquiriu no seu currículo e vai dar aquela carteirada, ou quando você não tem, você usa o currículo de outro. Isso aqui você vê bastante de jornalista, TV, tudo que dá isso. Os caras simplesmente argumentam que alguém fez e pronto, você não vai procurar quem fez. A ideia aqui não é ter a verdade ou ter a razão, é simplesmente provar que falou e pronto. Pode ser algo inventado, pode ser uma mentira, pode ser de tudo, a gente vê isso todos os dias. Da pandemia para cá foi o que eu mais vi. Então como é que os jornalistas falam? Eles falam assim, especialistas afirmam e dá a notícia. Cadê o especialista? Ele afirmou isso aonde? Onde ele provou isso? Não tem. A TV diz que é assim, você acredita. Os cientistas disseram blá, 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 blá. Cadê os cientistas? Como é que eles chegaram nessa conclusão? Quem não garante que esses cientistas foram comprados para poder dizer aquilo? Não tem. Artigo científico da universidade. Cadê essa universidade? Que ano que ele fez esse artigo científico? Você já produziu um artigo científico? Já viu a dificuldade que é produzir um artigo científico? Para publicar esse artigo, então, nem se fala. Então, quando você tem recurso financeiro para você fazer isso, é muito fácil. Então, eu quero ler esse artigo científico provando isso. Existem artigos científicos altamente tendenciosos porque a indústria simplesmente pagou para aquilo. Eu já li milhares de artigos científicos
E quando eu vou ver aquilo que ele está falando, eu falo assim, mas isso aqui é uma falácia, isso aqui não é. Mas é só o que a gente vê. E imagina esses jornalistas que nem a fonte ele cita. Uma vez uma menina numa aula que eu estava dando citar um artigo sobre um termo que eu estava explicando, eu falei, me interessei. Esse artigo aí vai me dar muito dinheiro, me dá, eu quero ler. Não, professor, eu vi no Facebook. Artigo científico no Facebook? Mentira, não existe. Me dá aí que eu quero olhar. Era uma matéria que alguém trouxe lá de outro país da França e estava traduzido, não era matéria, não tinha matéria nenhuma. Inclusive, quando você rolava, tu chegava, cadê a fonte? Não tem fonte. É fonte da minha cabeça. Ele inventou aquilo e pronto. Mas a ideia aqui é você dar essa carteirada. Essa carteirada funciona nos debates ali. O José Cobori, por exemplo, ele estava argumentando esses dias, um grande economista, um abraço para você, eu adoro você, o seu canal é maravilhoso. Ele simplesmente estava argumentando que ele não vai nesses podcasts da vida poder comentar sobre os conhecimentos que ele tem, porque o cara é sensacional o conhecimento dele, porque as pessoas ficam alegando um monte de informação no meio do podcast. Ele não pode abrir o celular e ficar verificando se aquilo é verdade. Então ele vai tomar aquilo como verdade, vai acabar fazendo uma argumentação em cima do que outra pessoa falou, muitas vezes acusando ou defendendo, e vão fazer um short dele fazendo a defesa dele em cima de uma argumentação falsa. E aí, como é que fica o cara? Como é que ele vai se defender justamente num termo que foi falsificado? Não tem como ele saber, as pessoas não sabem de tudo. E é assim que fica. Para você sair de uma situação dessa, você vai simplesmente falar, olha, não vou argumentar porque eu não sei se é verdade. Poxa, aí o podcast não anda. Bom, essa é a estratégia número 30, a estratégia da carteirada. Na estratégia 31, você vai complicar o discurso do seu oponente. Essa estratégia é bem interessante, porque ela requer uma dessas credenciais que eu citei anteriormente. Vamos supor, eu, doutor aí em economia, eu não vou dizer eu não, vamos supor alguém. Alguém doutor em economia aí, é porque essa estratégia é babaca. Cara, é idiota. O cara doutor em economia, chega um aluno para fazer uma pergunta para ele, e o cara simplesmente não quer responder, ele fala assim, olha, eu não entendi o que você está dizendo, eu não entendi as suas palavras, o que você está falando é muito complicado para mim. É óbvio que não é complicado, o cara é doutor em economia, ele está justamente jogando que o aluno não sabe formular uma pergunta, que o aluno não tem conhecimento suficiente para questioná-lo, que o aluno não vai saber o que está falando. E aí quem está ouvindo ao redor, ou quem está verificando aquilo, vai, entre um doutor e um aluno, vai julgar que o aluno está errado, e muitas vezes o aluno está correto. A gente viu isso justamente na biografia do Mário Sérgio Cortella, um dia que eu trago aqui para vocês. A estratégia 32, você vai colar no sentido ruim na alegação do outro, e ela é muito utilizada com a estratégia número 1 aqui do professor que eu citei para vocês. Justamente você vai rotular a frase do que ele está utilizando para você poder colocar ele num molde ruim, um molde bastante negativo, um rótulo negativo. O jornalismo, por exemplo, na política passada usava muito ismo, né? Era fascismo, racismo, nazismo, feminismo, machismo, tudo que é ismo numa alegação ruim no rótulo negativo. Eu vou dar um exemplo que o livro traz aqui, esse exemplo é bem interessante. O Ministério da Educação do governo passado, ele fez um material publicitário contra a discriminação homossexual para as escolas infantis. E os políticos que foram contra isso, eles simplesmente rotularam como kit gay. Quem lembra disso aí, né? Saiu em todas as mídias kit gay. E aí, ao invés de você ter um material que era contra a discriminação, virou um material de uma experiência homoafetiva. E aí, os políticos ali que eram mais conservadores, eles deixaram de apoiar essa cartilha e essa cartilha caiu em desuso. Ou seja, por causa de um rótulo negativo, todo o processo ali que ia defender a discriminação acabou caindo por terra. E aí a gente vê como é que funciona o nosso Brasil, né? Simplesmente um acusando o outro e fica por isso mesmo. A estratégia número 33, aí ele vai invalidar a teoria através da prática. Essa estratégia é bem interessante. Vamos supor, assim, que após a formação acadêmica, após a formação de qualquer coisa, você espera que aquele novato ele tenha a prática de acordo com a teoria que ele teve. E normalmente não tem. A gente entende que quem tem a teoria, obviamente, deveria ter a prática. E aí você vai usar um sofisma, onde você vai negar a prática, e obviamente, se a pessoa não tem a prática, ela não vai ter a teoria, e empiricamente você vai entender isso, ou o teu público vai entender dessa forma. E aí é difícil você se defender dessa daqui. Porque, de fato, um aluno recém-formado, vamos tirar aí uma carteira de motorista. Um aluno recém-formado, ele é recém-habilitado, ele não tem a experiência que um motorista de 10 anos tem. Então você entende que a prática dele é fraca de acordo com a teoria. Vamos lá, os religiosos, eles são muito morais, eles têm os valores morais grandiosos, e pelo menos é isso que se espera na teoria. Mas na prática não é o que acontece. Então, quando você pega um caso desse, basta você citar as falhas morais de líderes famosos dentro daquele conceito, e você destrói toda a teoria, mostrando que não, os religiosos não têm valor moral, era o que deveria ter. Era o que diz a teoria, mas não é o que diz na prática. Os muçulmanos são pessoas maravilhosas, são pessoas de coração gigantesco, mas os extremistas, na prática, eles quebram a teoria. É exatamente o que a gente está usando aqui. Então você vai citar
exemplos reais, práticos, para você quebrar a teoria da argumentação do teu opositor. Na estratégia 34, você vai encontrar e explorar o ponto fraco, foi o que eu citei na 27, é justamente você desequilibrar o teu oponente, e você pode usar esta ira, igual na estratégia primeira que a gente citou, porque a ideia aqui é justamente você encontrar os pontos de fuga, onde ele não responde a pergunta, onde ele muda o assunto, onde ele desfoca, e quando você percebe esse tipo de coisa, você vê que aquela argumentação é fraca naquela região, então é lá que você tem que atacar. Quando você explora esse ponto fraco que você encontrou, você vai ter uma argumentação muito mais forte para você derrotá-lo. A estratégia 35 você vai mostrar para o seu oponente que ele está lutando contra os próprios interesses dele. Aqui é justamente um religioso, ele tem os seus dogmas filosóficos e os seus dogmas ali dentro da sua própria religião. E quando esses dogmas entram em conflito, ele tem que decidir qual dos dois lados ele vai estar. E aí é onde você pega ele, você pega na argumentação. Exatamente, vamos supor aqui que algum político está definindo sobre aborto, legalização de drogas, pena de morte ou poligamia. Só que esse cara é cristão. E o cristianismo vai contra isso. Isso ele está definindo, você fala assim, nossa, como é que pode você, cristão, defendendo esse tipo de coisa? Então você está quebrando a argumentação do que ele é através do que ele está fazendo. A gente citou também um exemplo sobre isso nas primeiras questões, mas aqui é um pouco mais abrangente. Estratégia número 36, você vai confundir e assustar o teu oponente com palavras difíceis. A ideia aqui é você colocar confuso mesmo. Se você tem aquela carteirada, melhor ainda. Você vai usar palavras do teu cotidiano, palavras do teu gabarito, para que você possa falar difíceis. E aí, dentro dessa dificuldade que você vai vai citar pequenas frases que ele concorda, que ele entende, que ele aceite. E ele aceitando essas pequenas frases, o teu público vai entender que ele aceitou o todo de forma generalista. Aqui a gente está começando a juntar um monte de estratégia ao mesmo tempo, e justamente isso que você vence no argumento. Você usa palavras difíceis e algumas palavras que ele entende, ele concordando com o que ele entende, vai supor, ele vai presumir que você está falando do mesmo assunto, mas na verdade as palavras difíceis estão falando de assunto diferente das palavras fáceis e ele vai concordar com o teu argumento. E aí, fazendo difícil de entender, você vai diminuir o teu opositor, mostrando que ele não sabe do que ele está falando. A estratégia 37, você vai destruir a tese pela prova frágil. É interessante porque muitos advogados usam isso, né? Os advogados têm que fazer uma defesa do teu réu, do seu cliente ali, tem que fazer uma defesa do cara, e aí ele usa uma lei muito fraca para defender aquilo, e essa lei tem bastante exceção que não encaixa aquilo, ele acaba derrotado. Um outro exemplo bem bacana é sobre os teólogos e os ufólogos. São pessoas ali que vai defender a sua tese através de experiências pessoais. Aí não dá, né? Alienígenas existem, eu posso provar, eu tive experiência com eles ontem à noite. Sim, e quem mais teve? Você gravou? Alguém viu? Não, não tem. Então os teólogos provando a Deus exatamente assim. Não, eu provei porque eu conheço, eu estive com ele, tá? Então tenha você a sua experiência. É justamente essa estratégia 37, você provar através da fragilidade da prova. Se você quer provar alguma coisa, você tem que provar de forma racional, cognitiva e coerente. E se você não pode provar Deus dessa forma, então você não vai provar dessa forma. Cada um vai ter a sua experiência. Agora ele diz assim, você precisa ver. A última estratégia do nosso livro, oh, palmas! Como último recurso, a estratégia mais idiota do livro, você vai usar a palavra de baixo calão, vai xingar a mãe do cara, chamar o pai de gordo, você vai jogar o jogo mais sujo possível, acabou a argumentação, acabou a inteligência, acabou todo o raciocínio filosófico. Aqui você vai humilhar o máximo que você puder para que você possa causar raiva. E se por um acaso virar uma briga de cachorro de rua, o cara voltar e jogar baixo igual você vai simplesmente voltar para a argumentação filosófica que você estava, se impondo e deixar o bicho baixo lá mesmo, que aí o público vai ver que ele é que é o baixo nível e não você. Ninguém ganha nada dessa forma. Bom, esse livro é um livro interessante. Ele traz as 38 estratégias. Eu quero enfatizar aqui com bastante veemência, usando a regra número 4, que a ideia do livro não é você fazer maldade com ninguém, e sim você se defender. As armas, elas são utilizadas para defesa e não para ataque. Se ninguém atacar, ninguém vai precisar defender, mas são conceitos psicológicos utilizados ao longo de vários anos. Aristóteles falou isso antes de Cristo, e até hoje essas estratégias estão sendo utilizadas na oratória, na persuasão e na política. E você precisa saber se defender quando numa discussão, num debate, num trocar de ideias, alguém usa dessas estratégias genéricas contra você. Quero trazer bastante livro sobre esse tipo de assunto, porque eu acho interessante que a população ele possa ter conhecimento e simplesmente se defender desse tipo de picaretagem que acontece aí à torta e à direita. Bom, mais uma vez agradeço pela sua presença nesse livro, um livro bem difícil de compilar todos esses assuntos. Deixei os 40 shorts sobre eles, as 38, mas aquelas duas brincadeiras que a gente faz no final de semana, para que você possa conhecer e você possa deleitar-se sobre esse livro. É um livro curto, mas cada página aqui tem uma grande soma de sabedoria até você interpretar, saber os exemplos, saber colocar em prática, fica bem difícil. Recomendo que você veja esse vídeo várias vezes. E se surgiu alguma dúvida, escreve aqui para mim nos comentários. A gente está aqui para melhorar a cada dia. Eu leio o tipo de livro para poder reter o que é bom e ensinar para você o que for bom para você. Mais uma vez, obrigado e até o próximo livro.